O mundo estava infestado de demônios. E os ares estavam cheios dos anjos caídos. A terra foi corrompida. A terra estava um caos. Por milhões de anos, até que Deus decidiu pôr ordem aqui na terra. E Deus disse, haja luz e houve luz. Deus recriou todo o universo outra vez. Entre Gênesis 1 e 2, existe aquele intervalo. Eu quero dizer uma coisa, o que nós estamos falando aqui é a nossa teologia, viu? É o que nós cremos. Todos os cristãos se posicionam por uma linha ou outra. Essa é a nossa linha. Se tem alguém que está assistindo, nós agradecemos a Deus pela sua vida e por você estar assistindo. Esperamos que você possa ser ajudado, que Deus possa suprir você, fortalecer você, enriquecer a sua vida e que você possa ser um servo de Deus usado por Deus, uma serva de Deus usada por Deus. Mas quando nós apresentamos nossa linha, tá, é o que nós cremos e nós temos a certeza que nos baseamos nos ensinamentos mais saudáveis que há, mais fundamentais que há, mais ortodoxos que há, de acordo com a Bíblia. Não é de acordo com a interpretação humana, mas de acordo com a Bíblia. E nós não estamos aqui para polêmica, nem para discussão, nem para contender. Às vezes nós recebemos pela internet algumas mensagens de algumas pessoas querendo contradizer, contender, e nós falamos, não queremos discutir. Nós precisamos expressar, passar para as pessoas aquilo no qual nós cremos. Tá? Mas também não estamos dizendo que somos donos da verdade, que aquilo é assim e assim por diante. Porque tem muitas coisas na Bíblia que a gente não pode afirmar que é assim ou assado, mas a gente precisa se posicionar. Então essa é a nossa posição. Tá? Nós queremos que entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2 existe um intervalo, durante o qual houve a rebelião satânica. Né? Então, o mundo estava cheio da espécie satânica já. Os anjos caídos, os demônios, né? e assim por diante. Então o que Deus queria? Deus queria que a terra se enchesse da espécie de Deus. Por isso que Deus criou o homem. Por isso que Deus deu autoridade para o homem. Deus deu o domínio para o homem. Deus falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenham eles domínio. O que Deus queria é que o homem, ao se multiplicar, ao comer da árvore da vida, recebeu o DNA divino, ao se multiplicar, pudesse multiplicar a espécie de Deus e encher a terra com a espécie de Deus, com filhos de Deus. Mas o que aconteceu? Satanás se antecipou e injetou no homem o veneno, injetou no homem o DNA satânico e corrompeu a raça humana. Corrompeu a raça humana. Daí o homem foi expulso do jardim e nós vimos já em Caim, houve a mentira e houve o homicídio. E agora no capítulo 6, vamos ler. Aqui, essa contaminação se intensifica. A contaminação fica mais séria. E o que nós vamos ler hoje ao ponto de Deus desistir da sua criação. Parece que Deus fracassou. É isso mesmo. Se você for ler ali, parece assim, ó, Deus fracassou. Satanás ganhou. Satanás ganhou. O juiz vai apitar, usando o termo de futebol, quem seria o juiz aqui? Vai terminar o jogo e Satanás vai ganhar. A situação estava muito séria. Então vamos ler. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Aqui então, esse versículo tem várias interpretações, várias linhas. Então nós vamos apresentar para vocês a nossa linha, o que nós cremos, de acordo com vários homens de Deus do passado. Um deles é o G.H. Pember, que nós já mencionamos aqui quando falamos sobre a internet, sobre a questão das teorias e assim por diante, e também das contendas que há, dos conflitos que há entre os cristãos sobre o arrebatamento pré-tribulação, pós-tribulação e assim por diante. Tem vários autores, vários homens de Deus, entre os irmãos unidos, que
escreveram livros que tiveram interpretação e nós seguimos essa linha. Aqui os filhos de Deus, de acordo com várias interpretações, alguns dizem que são os filhos de Sete, da linha de Sete. Mas de acordo com o contexto, e de acordo com também a interpretação dos outros versículos que há na Bíblia, a nossa interpretação, o que nós entendemos é que esses filhos de Deus são os anjos caídos. Irmãos, hoje nós vamos avançar pouco a pouco. Hoje nós vamos revelar alguns mistérios ocultos que talvez alguns de vocês nunca ouviram falar, do mundo das trevas, do mundo do reino satânico, que a maioria dos seres humanos não entende, não vê, nunca ouviram falar dessas coisas, mas nós sentimos que agora perto do tempo do fim nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Você lembra, queridos irmãos, que para ganhar uma guerra nós temos que conhecer quem? Precisamos conhecer a nós mesmos e conhecer os nossos inimigos. Então hoje nós vamos expor um pouco mais, algo mais do mundo das trevas, do mundo satânico. Coisas que nós não vemos, mas está lá. E se nós não estivermos conscientes que estão lá, nós podemos ser alvo dos ataques deles. Então, de acordo com o que nós entendemos, os filhos de Deus no versículo 2, e aqui no Brasil existem muitos pastores que também seguem essa linha, existem outros pastores que seguem outra linha, mas não estamos aqui para discutir, não. Nós queremos apresentar o que nós entendemos de acordo com o contexto, de acordo com a visão panorâmica que nós temos, o mapa que Deus nos deu. E nós temos bastante segurança, queridos irmãos, queridas irmãs, da correção, de que é correta a visão que Deus nos deu. Esses filhos de Deus aqui são os anjos caídos. 1/3 dos anjos se juntaram a Satanás na sua rebelião. E toda vez que a Bíblia menciona filhos de Deus, se refere a anjos. Tá? Agora, se são anjos caídos ou anjos que estão com Deus, depende do contexto. Aqui, nesse contexto, são os anjos caídos. Vamos ler para confirmar que essa expressão filhos de Deus representam os anjos. Vamos ler Jó, o livro de Jó. Jó capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Isso aqui é bem na antiguidade, no tempo de Jó. Você sabe, Jó foi o primeiro livro que foi escrito. Então, esses filhos de Deus são os anjos. Os anjos todos tinham entrada, eles tinham direito a estar na presença de Deus. Então, entre os anjos, os filhos de Deus, Satanás também foi com eles. Esses filhos de Deus, com certeza, não são homens, seres humanos. Tá? Não são seres humanos. Isso aqui está falando uma esfera celestial. Vamos ler também o capítulo 2, versículo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Mais uma vez aqui, né? Capítulo 38 de Jó, versículo 7. Jó, capítulo 38, versículo 7. Aqui, no contexto inteiro, eu vou ler a partir do versículo 4, para nós podermos entender melhor. Onde estavas tu? É Deus questionando a Jó. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Está falando da criação aqui, da criação do universo. Então, houve um momento em que Cristo, como engenheiro de Deus, estava lançando os fundamentos da terra. Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Então, na criação, né, foi estendido um cordel sobre a terra, para medir a terra. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Quem eram eles? O ser humano nem tinha sido criado ainda. Quem são essas estrelas da alva? São os anjos. E olha, continua, olha o sinônimo. E rejubilavam todos os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São os anjos.
Ainda não havia, a terra estava sendo criada, ainda não havia planta na terra, não havia animais na terra, muito menos o homem. Então essas estrelas da alva e os filhos de Deus são usados intercambiavelmente, são sinônimos, são os anjos. Então, voltando para Gênesis capítulo 6, versículo 2, estabelecida essa premissa de que os filhos de Deus aqui são os anjos caídos, que se juntaram a Satanás em sua rebelião contra Deus. Tá? Vamos então ler Apocalipse capítulo 12, versículo 4. É a primeira vez, é a única vez que, na verdade é o único lugar que nos mostra quantos anjos se juntaram a Satanás na sua rebelião. Aqui fala, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Está vendo? Ó, estrelas do céu são anjos, como nós vimos naquele versículo de Jó, as quais lançou para a terra. A terça parte. Então isso mostra que 1/3 dos anjos se juntaram a Satanás na sua rebelião. Bom, tudo isso foi para explicar quem são esses filhos de Deus. O que eles fizeram daí? Esses filhos de Deus são os anjos caídos. Eles tomaram para si mulheres. Havia mulheres bonitas, formosas. Esses anjos caídos se corporificaram. Eles são espíritos, mas eles tinham poder. Hoje, Hollywood faz vários filmes dessa categoria, de seres assim. Então, eles pegaram tudo da Bíblia, essas coisas, e tentaram, com a sua imaginação, mas é algo parecido. Eles desceram do céu, vieram para a terra e tomaram corpos para si, se corporificaram com o seu poder, assumiram corpos e tomaram mulheres para si. Tiveram relações sexuais com essas mulheres, cometeram fornicação. Por que é fornicação? Porque aqui Deus jamais permitiu a um anjo ter relação com um ser humano, com uma mulher. Isso é uma fornicação carnal e espiritual. Isso foi uma abominação para Deus. E através dessa relação de anjo caído com uma mulher, com as mulheres que são seres humanos, houve a contaminação da raça humana. Houve a mutação da genética humana. Eles inseminaram seres humanos com DNA angélico. Algo que Deus não criou. E dessa mescla, dessa união de anjos com mulheres, nasceram uns seres mutantes. Seres que Deus não criou. Esses seres eram os gigantes. Nós vamos ler mais tarde, daqui a pouquinho. Tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Eles contaminaram a raça humana. Aqui nós vamos gastar um pouco de tempo, irmãos, para ver como Deus odiou isso. Deus abominou isso. Por que eu estou gastando tanto tempo para falar disso, irmãos? Para mostrar, irmãos, por que a raça humana hoje está tão contaminada? Por que a iniquidade, irmãos, está tão forte hoje? Por que esse vírus da iniquidade é tão forte? Vem já dessa época. Tem coisa satânica no meio. Tem coisa demoníaca no meio. Então vamos ler Judas, versículos 5 a 7.